Em vários vídeos eu tenho me referido à ressurreição do melhor do rock, graças aos deuses do rock. E tem, depois da virada do milênio, 2000 e pouquinho, a gente começa a perceber uma retomada corajosa, tímida, mas corajosa, de algumas bandas de rock que resolveram voltar para a estrada, outras que tomaram o caminho correto, voltaram para as origens, e inclusive até algumas bandas novas. Tá? Então tem muito material e também interesse das produtoras, das gravadoras, dos estúdios, de pegar materiais dos anos 70, a melhor fase do rock, e remasterizar, remixar, né? Muito material de Yes, de Gênesis está sendo, inclusive, remixado e, no mínimo, remasterizado para as mídias mais modernas, mais novas, como a questão do LP de 180 gramas, como o DVD e até o Blu-ray. Pink Floyd lançou The Dark Side of the Moon, completamente remasterizado, para a mídia do Blu-ray, que é uma mídia muito maior, muito superior, com muito mais capacidade de armazenamento e que transforma a experiência sonora num negócio extraordinário. Porque você, num Blu-ray, você pode ter 4, 5 versões da mesma música, com uma qualidade extraordinária. Você pode ouvir ela em stereo mix, remix, né? Você pode ouvir em Dolby Digital, você pode ouvir em DTS, e dependendo, logicamente, do equipamento que você disponha na sua casa, você vai ter experiências sonoras completamente diferentes. Até porque muita da captação de som daquela época deixava a desejar em alguns instrumentos, alguns às vezes ficam um pouco mais prejudicados e tal, e agora eles têm capacidade para, remixando, também melhorar a intenção do autor, né? Aprimorar a intenção do autor, chegar mais próximo do que ele pretendia na época, e foi limitado pela qualidade dos equipamentos da época e da tecnologia da época de uma forma geral. Bom, depois dessa pequena preleção gigante aqui para expor essa retomada de caminhos que são muito bons para nós, que apreciamos a boa música, a música bem elaborada, a música mais sofisticada, né? Com mais competência, com mais talento, com mais melodia, com mais ritmo, com muito mais intensidade, é muito bom, porque nós estamos tendo materiais novos, mesmo que sejam materiais antigos, refeitos, reformulados, né? Nós também temos materiais absolutamente novos. Recentemente eu comentei da banda Eloy, da banda alemã Eloy, que merece todos os meus aplausos, porque os últimos 5 álbuns deles, os últimos 5 álbuns, todos depois de 2000, eles fizeram materiais totalmente novos e excepcionais, muito bons mesmo. E não são os únicos, não são os únicos. O outro exemplo, que eu também falo muito aqui, é do Rick Wakeman. Rick Wakeman fez um trabalho excepcional, por exemplo, em 2010, quando ele expandiu o famosíssimo Viagem ao Centro da Terra, que tinha, se eu não me engano, 4 faixas naquela época, e se transformou agora no álbum com mais de 20 faixas, né, que ele inclusive tocou ao vivo em 2023, no London Palladium. Também já tem isso em vídeo com a gente. Mas o Rick Wakeman não para, né? Então, em 2018, se eu não me engano, ele também fez a mesma coisa com outra obra dele extraordinária, que é Mitos e Lendas do Rei Arthur e dos Cavaleiros da Tábua Redonda. Revisitou, ampliou a obra, que passou também a ter mais de 20 faixas. Excepcional. Ao vivo, ele também cresceu muito, ele acrescentou muita sonoridade. Rick Wakeman, a cada item, a cada edição que ele lança, você tem praticamente um material novo. Porque mesmo quando ele executa as músicas mais famosas dele, as mais tradicionais, que você já ouviu dezenas de vezes, se você é um fã, você vai ouvir, vai ter uma experiência sonora diferente. Porque ele nunca toca exatamente do mesmo jeito. Eu acredito que se eu fosse a todos os shows do Rick Wakeman, eu teria uma experiência nova a cada show. Porque ele nunca toca exatamente igual. Tem sempre alguma nuance diferente.
Ele sempre improvisa um pouco. Ele é aquele famoso músico de jazz que ama uma jam session. Ele tem bagagem para isso. Ele fez muito isso quando era mais novo. Então ele senta no piano, e começa a dedilhar. Ele começa com uma melodia, daqui a pouco ele entra em outra, daqui a pouco ele entra em outra, daqui a pouco ele inventa outra. Ele não para. Para mim ele é o músico mais completo que eu conheço. Eu acho ele excepcional. E não sossegando, depois eu citei aqui a ampliação, né, Viagem na Terra, a ampliação do Rei Arthur, e depois ele lançou um álbum completamente novo, completamente autoral, que é o Red Planet. Eu sei que muita gente que é muito tradicional, é muito ortodoxa, acha que só o que ele fez de bom foi nos 3 primeiros álbuns, o restante não é bom. Eu discordo radicalmente, totalmente, porque realmente ele tem uma fase ruim, quando ele entrou, enveredou para aquela história de New Age. Aquilo foi tenebroso, foi uma porcaria, mas ele tem outros álbuns muito bons, do mesmo nível dos 3 mais famosos, né? Depois dos 3 famosos, ele lançou o No Earthly Connection, para mim é excelente, excepcional, o Criminal Record, excelente, excepcional, depois o Retorno ao Centro da Terra, muitos anos depois, né? Um é de 1977, o outro é de 1999, né? 22 anos depois, mas o excelente, apoteótico Retorno à Terra, depois esses que eu já falei aqui, a ampliação do Viagem à Terra, a ampliação do Rei Arthur, o Red Planet, que na minha opinião, o Red Planet, ele retoma o que ele deixou lá no Criminal Record, aquela instrumentalidade, aquele estilo do Criminal Record, que na minha opinião é algo muito bom. Não satisfeito, agora que eu vou chegar onde eu queria, ele lançou em 2024, mas está saindo em 2025, Rick Wakeman e Yes Sonata. Eu vou até tirar do saquinho aqui para vocês verem melhor, que é o último lançamento do Rick Wakeman, e com, mais uma vez, um material novo, mas que não deixa de ser uma reciclagem, não deixa de ser um reaproveitamento. Só que quando o músico é muito talentoso, qualquer reciclagem, qualquer reaproveitamento que ele faz, se torna uma obra original. A verdade é essa. E ele vai fazer isso aqui com Yes Sonata, com essa capa aqui do famoso Roger Dean, né? Que fazia as capas lindíssimas do Yes. Tá aqui essa capa. Vou mostrar o verso também, que o verso também é uma continuação. Vamos até abrir aqui para ver completinho, tá? E aqui nós temos o CDzinho decorado, bonitinho também, com a mesma imagem. E o que nós temos de material musical aqui? Uma brincadeira que ele já faz há alguns anos, nos últimos shows solo que ele fez, que é só ele no palco, né? Eu, inclusive, tive a oportunidade de ir a um show desse, e fiquei realmente muito impressionado, porque o Rick Wakeman realmente só precisa de um piano para fazer um grande show, ele não precisa muito mais do que isso. E no show, nesses solos que ele estava fazendo, ele tinha o piano, né? Um piano de cauda espetacular, não vou lembrar a marca, não sei se era um Steinway ou se era um Yamaha, mas era um piano extraordinário, e além de 2 teclados, que ele fazia alguma coisa, né? Ele tocava uma parte, ele tocou, por exemplo, As 6 Esposas, trechos das 6 Esposas, nos teclados eletrônicos, em 2 teclados, dois órgãos, nem sei dizer o que é aquilo, porque hoje em dia é tão sintetizado que chamar algum teclado por um nome específico é perigoso, né? Provavelmente os meus seguidores aí que são tecladistas vão poder explicar muito melhor do que eu, tá? Então ele gravou nesse CDzinho, nesse Digipack, que é uma edição Digipack, né? Que aliás é uma coisa que eu não posso deixar de falar, gente. Quando demorou décadas para a indústria musical entender que aquela porcaria daquele estojinho de plástico padronizado para todo mundo, com aquele papelzinho chechelento atrás e um encartezinho vagabundo encaixado assim, era uma porcaria aquilo. Aquilo era padronizado, só servia para ocupar o espaço e não tinha beleza nenhuma. E finalmente, né, acho que por causa dos japoneses, que lançaram aquelas famosas edições paper sleeve, né, que copiavam em tamanho de CD o LP, né? Os japoneses, desde o início dos anos 2000, lançam os clássicos do rock dos anos 70, até antes,
e também alguns dos anos 80, em edições de CD, tamanho de CD, mas só que reproduzem ipsis liter, ou seja, exatamente o álbum LP da época. É uma coisa bem bacaninha, eu já mostrei diversos no meu canal aqui, tem vários vídeos em que eu mostro as edições Paper-Sleeve. Mas minimamente, se não existia a possibilidade do Paper-Sleeve, porque o Paper-Sleeve ele copia um álbum antigo. Como a obra é nova, que é o caso aqui, é lógico que o Paper-Sleeve não tem como, não tem referência, né? Não tem um álbum antigo, esse aqui é novo, é uma gravação do Rick Wakeman feita em 2024, tá? Mas pelo menos a edição Digipack, gente, minimamente, que tem esse estojinho de plástico aqui, né? Esse suportezinho, né? Estojinho, suportezinho de plástico e um acabamento em papelão bem decorado, bem bonitinho e com todas as referências possíveis, né, gente? Que quem gosta de música gosta de saber detalhes. Então é muito importante que a ficha técnica seja bem completinha. Então, vamos ao material finalmente aqui. E aqui ele fez uma coletânea, que era isso que eu estava falando antes, de trechos de músicas do Yes, que foi evoluindo, que começou lá em 2022, 2023, que ele começou a tocar trechos do Yes num determinado momento do show dele, e essa ideia foi evoluindo, depois primeiro eram músicas, depois trechos de música, depois esses trechos começaram a se fundir, formando uma sinfonia que ele chamava de Yes Suite, que ele gravou naquele álbum ao vivo muito bom, o Live at the London Palladium. Ele gravou 3 partes de uma chamada Yes Suite, que era uma sinfonia com melodias de diversas músicas do Yes. Então essa ideia evoluiu mais um pouquinho e ele criou Yes Sonata. Yes Sonata é uma composição do Rick Wakeman com melodias, trechinhos de melodia que você vai reconhecendo do Yes. Então tá aqui, Yes Sonata, vou passar para lá de cá, lá. Yes Sonata, logo na primeira faixa. Aqui só tem 2 faixas. A segunda faixa, meu amigo, pode ser até melhor do que o Yes Sonata. Eu ainda não consegui tirar uma conclusão, mas posso afirmar para vocês que é excepcional também, talvez melhor, o The King Arthur Piano Suite. Ou seja, ele pegou a sinfonia do Rei Arthur, dele mesmo, de 1975, fez um novo arranjo, completamente novo, só para piano, e gravou nesse álbum aqui. É um álbum basicamente do Rick Wakeman tocando piano. Inclusive eu aviso, se você só gosta do Rick Wakeman, com todos aqueles instrumentos eletrônicos, elétricos e aquela tecnologia toda, esse aqui vai ser um álbum meio pobre para você. Agora, se você é uma pessoa que gosta de boa música, de música erudita, de rock erudito também, você vai adorar o Yes Sonata nessas 2 faixas, só 2 faixas. Yes Sonata e The King Arthur Piano Suite. É muito bom, gente. Ele realmente aproveitou as melhores melodias, tanto do Yes quanto do Rei Arthur, e gravou essas 2 faixas que são muito boas mesmo. Vale super a pena. Meu amigo, é como eu sempre falo, chegou até aqui, deixa o seu gostei ou não gostei. Faz parte da brincadeira. E não deixe de se inscrever no canal. Até a próxima.